Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã, nesta quarta-feira, dia 2 de outubro. E eu quero desejar para você um ótimo dia, uma ótima manhã e um ótimo mês que estamos aí iniciando este mês. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Tudo, meus irmãos, devemos viver por meio da fé. Deus, meus irmãos, Ele quer agir poderosamente em nosso favor. Agora nós devemos crer, acreditar na sua existência, no seu poder, isso mesmo, na sua majestade. Nós não podemos, meus irmãos, ser um cristão frio. Como assim, pastor? Que crer em Deus, ao mesmo tempo não crer nas suas maravilhas, naquele que pode fazer todas as coisas. E o Senhor, Ele age poderosamente. O fato de eu crer em Deus não é o fato de eu cobrar do Senhor, isso mesmo, obrigações como Ele tivesse ao meu respeito. Mas a todo tempo, meus irmãos, eu creio com meu coração singelo em um Deus poderoso, que age, que transforma, que tem o poder de curar, de libertar, de transformar, de salvar todos que desejam. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías 43. No livro de Isaías 43, diz assim: só Deus resgata Israel. Aqui, meus irmãos, é um texto muito interessante, onde o Senhor fala através do profeta Isaías sobre o resgate do povo que estava, meus irmãos, sobre a escravidão, sobre a prisão da Babilônia. E aqui, meus irmãos, somente Deus era quem poderia resgatar, restabelecer aquele povo que se encontrava-se muitas vezes cativo, preso e vivendo uma grande miséria, vivendo uma grande dificuldade. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: mas agora diz o Senhor que te criou, o Senhor que me criou, Ele que criou você. E Ele diz: ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando o Senhor fala através do profeta Isaías a respeito dos hebreus que se encontravam aprisionados, cativos na Babilônia, o Senhor, meus irmãos, encoraja aquele povo, dizendo que eles são criação de Deus. Isso mesmo. O mais interessante, meus irmãos, é que o homem pode se encontrar-se na prisão que for, ele pode se encontrar-se na situação que for, mas somente Deus é quem tem o poder de transformar, de libertar, de trazer vida e salvação. Como o Senhor disse: olha, eu fui quem te criei, eu fui quem te formei. Não temas. Embora, meus irmãos, tinha sido por consequências daquele próprio povo que eles se encontravam-se ali presos sobre o jugo da Babilônia, mas também pela graça e a misericórdia de Deus, que o Senhor estava, meus irmãos, agora trazendo ali a palavra de salvação, de libertação para aquele povo. É tanto que ele diz: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te chamei, eu te remi. Isso mesmo, eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. O Senhor encoraja aquela nação, aquele povo, dizendo que eles não viessem temer. Isso mesmo, porque o Senhor foi quem tinha criado, formado,
tinha dado o nome, chamava aquele povo. Se você tem consciência de que você é criatura, isso mesmo, de Deus, de que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, você vai reconhecer o valor que você tem para Deus. E o inimigo, de forma nenhuma, ele quer que nós venhamos reconhecer isso, o nosso valor que nós temos para Deus. Que nós fomos criados, formados, isso mesmo, pelo Senhor. Ele nos chamou pelo nosso nome e nos reergueu. E ele disse assim, no versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Ele disse, quando passares pelas águas, estarei contigo. Que coisa maravilhosa. E olha o que o Senhor fala através do profeta Isaías, dizendo àquele povo, dizendo, olha, vocês é quem vão sair dessa escravidão aí. Eu fui quem chamei, escolhi vocês. Vocês não devem ter medo. Se vocês passarem pelas águas, elas não vos submergirão. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. O Senhor estava dizendo, olha, vocês podem passar a situação que for, mas eu estarei com vocês e os libertarei dessa escravidão. E os libertarei deste jugo. Isso mesmo. Vocês são obras, vocês são minhas criaturas. Vocês são o povo que eu escolhi, que eu chamei, que eu formei, que eu dei nome. Isso mesmo. Ele disse, não temas, porque vocês são meus. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, que nós pertencemos ao Senhor. E quando nós nos voltamos para o Senhor, para Deus, o Senhor, Ele é poderoso para agir em nosso favor. Esse povo, eles tinham errado em um determinado momento da vida deles. Embora sendo escolhidos por Deus, eles se encontravam cativos, mas eles lembraram do Senhor. Deus fala através do profeta que esse povo ia ser reerguido, levantado, que Deus iria, meus irmãos, libertar este povo, que eles eram importantes para o Senhor. Isso mesmo. A humanidade, ela é preciosa aos olhos de Deus. Nós somos importantes aos olhos do Senhor. Isso mesmo. O Senhor, Ele quer trazer salvação. E Ele disse assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E o interessante, meus irmãos, que esse texto aqui não se refere, meus irmãos, a uma figura de linguagem, quando ele fez esta referência de rios, de águas. O Senhor estava dizendo nitidamente, olhem, se vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Se vocês passarem pelos rios, não vos submergirão. Eu não permitirei isso. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor estava dizendo, olha, eu sou com vocês. Eu é quem vou libertar vocês dessa escravidão. Muitas vezes alguém se encontra em uma situação, isso mesmo, dizendo, como eu vou sair dessa situação? Como eu vou sair dessa situação? Mas isso é, meus irmãos, a gente crer, porque o Senhor, Ele tem todos os meios para nos ajudar, para fazer com que venhamos atravessar rios, mares, isso mesmo, fazer com que as águas não tenham poder sobre nós, os rios, e até mesmo se a gente passar pelo fogo, o fogo não venha nos queimar. O Senhor estava falando nitidamente com esse povo,
que eles não viessem ter medo, que eles iriam ser libertos. E ninguém poderia resistir quando Deus agisse em favor daquele povo para os tirar e os libertar. É tanto que ele disse assim, preste bem atenção. No versículo 13, ele disse assim, ainda antes que houvesse dia, ele disse, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que coisa maravilhosa. Ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus disse assim, olhem, antes que houvesse o mundo, que houvesse dia, eu já existia, eu sou. O Senhor falou, eu sou, eu já era isso mesmo, o que sou. E ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém, meus irmãos, ninguém, porque certamente haveria uma resistência para a libertação daquele povo da Babilônia. Mas o Senhor, meus irmãos, queria agir e libertar aquele povo. E o Senhor disse, agindo eu, olhe bem, operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, quando o Senhor, ele opera, ele age, ninguém pode impedir. Quando o Senhor, ele quer entrar na vida de uma pessoa, de uma casa, de uma família, e libertar, trazer salvação, fazer com que venham romper as muralhas, as maldições, romper, meus irmãos, os empecilhos, romper, meus irmãos, as consequências, isso mesmo, que vêm se trazidas de gerações há muito tempo, que não tem alegria, não tem paz, não tem saúde, isso mesmo, aquela pessoa ela não tem esperança, mas quando o Senhor ele entra, ele traz a salvação. Quando o Senhor ele entra, ele traz a paz, ele traz o sossego, isso mesmo. Quando Deus ele entra, meus irmãos, ele age em nosso favor. E eu creio que se você aí, onde você se encontra, você crê, aquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te formou, ele te diz, não temas, porque não há nada que possa impedir de eu agir em seu favor, de eu te tirar, de eu libertar, de eu curar, de eu salvar, de eu trazer vida, de eu trazer salvação. Ah, pastor, e as consequências? Meus irmãos, esse povo estava sofrendo consequências deles mesmos, mas o Senhor fez uma promessa de restauração. Deus fez uma promessa de restauração. Deus ele restaura, isso mesmo. Deus ele sara o contrito e o que está quebrantado. Deus ele traz restauração. Deus ele traz salvação e transformação. E ele disse assim, olha o que ele disse, ainda antes que houvesse dia, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ele disse, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eu creio que da mesma forma que o Senhor agiu neste povo aqui, em favor deste povo, pela sua graça, sua misericórdia e o seu poder, o Senhor já enviou a Jesus Cristo para trazer salvação, para trazer cura, libertação, para entrar com providências em nosso favor. Eu creio que o Senhor está agindo aí em seu favor. Se você crê, ele entra aí, meus irmãos, com a cura, com a saúde, com a mudança de vida, com a libertação. O Senhor traz para o seu coração a paz para a sua vida. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Pai, por estarmos esta manhã, Pai, iniciando mais um dia ouvindo a Tua Palavra. Pai, Tu és aquele, Senhor, que nos chamaste, que nos deste nome.
que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Tu és aquele, Senhor, Pai, que nos defende, Pai. Até mesmo quando nós vier passar pelas águas, pelos mares, não nos submergirão, não terão poder sobre nós, Pai. Até mesmo se for pelo fogo, Pai. O Senhor estava dizendo: não importa a situação, o obstáculo, a dificuldade, eu vos livrarei. Ninguém pode impedir o meu agir. Agindo eu, quem impedirá? Pois, meu Deus, age em favor desta casa, desta família, deste homem, desta mulher, desta pessoa que está me ouvindo, Pai. Talvez está cansado, cansada, triste, desanimado, desanimada. Pai, passando pelo cativeiro, Pai. Passando, Senhor, pela escassez, pelo deserto, atravessando mares, rios, passando pelo fogo, Pai. Quantas são as lutas, as dificuldades, Pai? Mas o Senhor nos faz uma promessa, Pai, que o Senhor estará conosco, Pai, em todos os momentos, nos livrando, agindo em nosso favor, Pai. Pois, meu Deus, entra nesta casa, entra nesta família, entra, meu Deus, em favor desta pessoa, Senhor, esta manhã, meu Deus, nesta casa, Pai, em favor desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero declarar, Pai, segundo a Tua palavra, Senhor, a providência, o recurso, a salvação, a cura, a libertação, Pai. Que haja, Pai, transformação na vida desta pessoa. Pai, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tenham um ótimo dia. Receba de Deus aí a providência. Esse mês de outubro, Deus ele vai agir poderosamente. E muitas vezes, meus irmãos, os nossos olhos têm que estar fitados somente no Senhor. Não devemos, meus irmãos, se distrair-se com tantos maus noticiários ou sobrecarregar o nosso coração com essas coisas. Mas nós devemos crer na providência de Deus. Que Deus te abençoe. Tá? Deixa o seu joinha. Se você desejar, compartilhe essa mensagem. Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe aqui diariamente. Que Deus abençoe a sua vida.